Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a venda do imóvel Campestre 2 para o empresário Pedro BH e o que tem de verdade até o momento nessa história. Breno Lopes, o Rony e o Marinho, que já jogaram aqui pelo Cruzeiro e foi os destaques dessa última Libertadores, mas que não teve uma sequência aqui na Toca da Raposa. Será que Bruno Tubarão e também o atacante Morato do Bragantino seria uma boa opção para esse ano de 2021? E o caso de Lucas Silva, que tem a opção de levar o Cruzeiro na justiça. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre o caso do Pedro BH, que nessa última quinta-feira surgiu uma especulação pelo site O Tempo de que o empresário poderia ter comprado a sede Campestre 2, que pertence à Toca da Raposa. Enfim, a Procuradoria Nacional da Fazenda, que já havia liberado o imóvel para venda a partir desse mês de janeiro e que desde outubro até mesmo o próprio Conselho da Raposa aprovou essa possível venda. Justamente para pagar algumas dívidas na FIFA e evitar mais uma punição, sendo essa perca de pontos ou até mesmo não poder mais registrar jogadores. E seria também uma forma do Pedro BH ajudar mais uma vez o Cruzeiro, que, lembrando, até mesmo o presidente Sérgio Santos Rodrigues disse que a Raposa recebeu algumas propostas pelo imóvel, que atualmente está avaliado em 14 milhões, mas recebeu propostas bem abaixo disso. E sem dúvida, se o Pedro for comprar, será por um valor de 13 a 14 milhões, que ajudaria o clube e também ele ficaria com um imóvel bastante valorizado. Outro assunto importante é sobre o volante Lucas Silva. Jogador que nesse último sábado, em uma entrevista à ESPN, falou que tem ainda algumas pendências com o Cruzeiro, mas que não vai levar a Raposa na justiça ou algo do tipo, justamente pela gratidão que tem aqui na Toca da Raposa. Enfim, ele que não revelou quais são esses valores, mas chegou a conversar com a atual diretoria para não ter que levar esse caso na justiça, porque sem dúvidas iria prejudicar bastante o clube e até mesmo o histórico bastante vencedor do volante aqui no Cruzeiro. Mas enfim, ele que já conversou e ambas as partes parecem já ter se acertado para não ter que ocorrer mais um processo na justiça contra a Raposa. E vale lembrar que ele foi vendido pelo Cruzeiro lá no início de 2015 por 45 milhões de reais ao Real Madrid, após aquele excelente ano lá de 2013 e 2014, que inclusive ganhou 2 títulos brasileiros. Mas não teve muito sucesso lá pela Espanha e ainda foi emprestado ao Olympique de Marseille em 2016 e por lá disputou 26 partidas, mas não teve continuidade. Voltou à Toca da Raposa em 2017, conquistando a Copa do Brasil daquele ano e também de 2018. Tendo um empréstimo terminado em julho de 2019, quando encerraria o vínculo com o Real Madrid lá da Espanha, e depois disso assinou com um clube que somente foi lá em 2020, que foi no Grêmio. E por lá, até que está tendo um desempenho bastante razoável, justamente porque está tendo uma certa sequência e um estilo de jogo já bem parecido com aquele que ele estava acostumado aqui no Cruzeiro. E ainda afirmou que fica bastante triste por conta dessa situação, já que, infelizmente, se o Cruzeiro tivesse na Série A, poderia sem dúvidas contratar o jogador ou até mesmo ter mantido ele para a temporada passada. Mas enfim, espero ainda que o volante possa voltar a defender a camisa do Cruzeiro, já que possui apenas 26 anos de idade e não duvido nada ele retornar à sua casa. E pela Raposa ele disputou no total 193 partidas e marcou 6 gols. Outro assunto importante é sobre o atacante Breno Lopes. Esse que fez o gol do título do Palmeiras ontem na final da Libertadores contra o Santos. E nem eu sabia, mas a ESPN fez uma matéria falando sobre o passado do atleta, que inclusive ele fez as categorias de base aqui na Toca da Raposa. E bom, em entrevista ao site O Tempo, ele afirmou que aos 15 anos de idade fez um teste nas categorias de base e passou nesse teste, ficando no Cruzeiro por uma temporada. Mas depois disso ele foi dispensado e sem dúvida foi bastante complicado para o atleta se profissionalizar, já que só teve essa oportunidade lá em 2016. Ele que passou pela base da Raposa ainda em meados de 2013.
Ele que nasceu também em Belo Horizonte, lá no dia 24 de janeiro de 1996, e é um atleta que já possui assim seus 25 anos de idade. E até mesmo se ele for vendido, principalmente porque esse ano de 2020/2021 fez uma excelente temporada pelo Juventude, onde inclusive enfrentou o Cruzeiro no primeiro turno e era um dos melhores jogadores da equipe lá do Sul e disputou 27 partidas marcando 11 gols. E foi contratado pelo Palmeiras. Nesse ano foi seu segundo gol em 10 jogos. Atleta com 25 anos, até mesmo se for vendido, o Cruzeiro poderia pegar um percentual que giraria em torno de 0,25%, porque ele passou a categoria de base lá no Sub-15, aqui na Toca da Raposa. Outros dois jogadores que o Cruzeiro fez bastante cagada em não ter dado assim continuidade foi o Rony e o Marinho. Enfim, no caso do Rony, que passou aqui no Cruzeiro lá em abril de 2015, e bom, começou assim inicialmente jogando na equipe Sub-20, porque teve um ótimo desempenho pelo Remo lá do Pará e até que assim teve um desempenho razoável, sendo emprestado para o Náutico na disputa da Série B, e por lá ele marcou incríveis 14 gols na temporada, e naquela época os dirigentes falaram que ele não tinha altura para defender a camisa do Cruzeiro, juntamente assim com uma decisão bastante equivocada do Mano Menezes, que inclusive pediu a sua contratação no Palmeiras no final desse ano de 2019 e gastou quase 45 milhões para tirar ele do Palmeiras. Depois disso ele foi vendido para um time lá do Japão, que o Cruzeiro aceitou negociar um jogador que possuía 20 anos de idade por apenas 4 milhões e 400. E nem demorou muito para esse arrependimento bater, justamente porque desde 2018 ele já vem tendo bastante destaque pelo Atlético Paranaense. O outro que foi o Marinho, esse sim que chegou a jogar na equipe profissional, que foi contratado pelo Cruzeiro do Ceará em 2015, chegou aqui em março. Eu até fiquei assim com o pé atrás em relação à sua contratação, porque eu não sabia se ele foi contratado porque jogou realmente bem ou por causa daquele meme lá que repercutiu bastante na época. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só não tô lembrado. E, enfim, ele disputou 15 jogos aqui pelo Cruzeiro, marcou um gol justamente na estreia contra o Atlético Paranaense, mas depois disso foi só. E mais uma vez foi o Mano Menezes que não quis assim dar uma continuidade para o atleta. E lá no final de outubro, o Marinho deu uma entrevista também ao Globo Esporte e falou que o pior técnico que ele já trabalhou foi o Mano Menezes. Enfim, a situação entre os dois não foi nada agradável e mais uma vez o Cruzeiro fez uma burrada muito grande, porque na outra temporada, em 2016, ele marcou 29 gols pelo Vitória e foi vendido ali por quase 35 milhões de reais para o futebol chinês. Esse ano pelo Santos, ele marcou também 23 gols e é cotado assim para ser um dos melhores jogadores da América nesse último ano de 2020. E o último assunto desse vídeo é sobre dois jogadores que foram especulados aqui no Cruzeiro. Ambos os dois do Red Bull Bragantino, que até mesmo já teve o aval do técnico Felipe Conceição. Enfim, essa notícia aqui surgiu inicialmente no Twitter do Everton Guimarães. E, enfim, o Bruno Tubarão, que é um ponta que possui 25 anos de idade e que nesse ano pelo Red Bull não tem tendo assim tanto protagonismo, mas já disputou 33 partidas e marcou um gol. Atleta que pode atuar tanto de ponta direita quanto na esquerda e sem dúvida seria justamente para esse setor de pontas que o Cruzeiro está bastante carente desde 2019. Ele que defende assim a franquia Bragantino desde 2019 e no ano passado foi muito importante na temporada de 2019 para o acesso da equipe, que disputou 29 jogos, marcou 3 gols na Série B e inclusive contribuiu com outras 6 assistências. O outro que é o atacante Morato, esse que é um pouco mais conhecido assim, que já teve passagens na base do São Paulo, e inclusive fez um gol contra o Cruzeiro lá em 2016, mas depois daquilo não teve tanta sequência na equipe paulista e foi emprestado para equipes como o Ituano, por exemplo, e se firmou um pouco mais no Bragantino lá em 2019, onde também marcou 6 gols na temporada e ajudou demais a equipe a conquistar o acesso para a Série A. Mas desse ano, principalmente com a competitividade dentro do elenco, o atacante, que possui 28 anos de idade, disputou ainda 32 jogos, mas dessa vez marcou apenas um gol. Ou seja, nem seria um trabalho tão difícil tirar ele lá do Bragantino, justamente por conta assim do clube já ter outras opções. E tem que ver ainda porque nesse setor de atacante
tem que ver se o Marcelo Moreno vai continuar, porque não adianta ficar ali com 3, 4 atacantes, sendo que só tem um que deve jogar, que sem dúvida já é o Rafael Sobis. E vocês acham interessante a contratação de algum desses dois nomes? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aproveite também para seguir meu perfil pessoal no Instagram, está aparecendo aqui na tela agora, e a nossa página do Cruzeiro News na mesma rede social, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.